Aqui seguimos em Breaking News com o Theo Cury. Theo, muitos aspectos que o Gustavo Uribe traz aqui pra gente com relação a essa reação política, com relação às investigações. Daqui a pouquinho a gente vai esmiuçar tudo isso com o Theo Cury, mas também temos ele, Jonas Maia, Theo, trazendo mais informações pra gente com relação a essa terceira fase da Operação Compliance Zero, a prisão de Daniel Vorcaro, um dos alvos dessa operação. Ainda há 3 mandados de prisão sendo cumpridos pela Polícia Federal. Vamos com mais detalhes também com relação a esses alvos, com o Eli Jonas, que traz pra gente todas as atualizações. Tem reportagem do Eli Jonas no site da CNN e agora ele conversa com a gente ao vivo. Eli Jonas, bom dia. Oi, Carol, ótimo dia para você, para o Theo, quem está acompanhando a gente. Chego agora para fazer parte dessa cobertura também, estava apurando, abastecendo as informações do site da CNN. E agora no ar também trago essas informações envolvendo a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, cumprida pela Polícia Federal em São Paulo. E aí eu estava até lembrando aqui em relação a esse caso, conversando com os delegados da Polícia Federal. Na sexta-feira da semana passada, houve um encontro entre delegados da Polícia Federal com jornalistas que eles disseram que estavam mais à vontade, tranquilos e confortáveis a equipe de investigação do caso Master em relação à troca de ministro na relatoria do caso Master, saindo o então ministro do caso Dias Toffoli e agora no caso mês passado, o ministro André Mendonça. E essa é a primeira prisão determinada pelo ministro André Mendonça em relação a esse caso, mas não sozinho, não só em relação ao Daniel Vorcaro, mas são 4 prisões preventivas. E o Theo estava explicando muito bem aí quais são os fundamentos para que a Justiça, no caso o Supremo Tribunal Federal, determine uma prisão preventiva, que é a medida mais gravosa em um processo que está em curso. Nesse caso específico, já há confirmação, informações apuradas pela CNN, de que houve tentativa de atrapalhar as investigações, uma coação no curso do processo e por isso que a Polícia Federal levantou essas informações e enviou esse pedido ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, assim determinando essas prisões preventivas, uma tentativa de embaralhar e atrapalhar aí o inquérito da Polícia Federal que investiga o Daniel Vorcaro em alguns aspectos, não só, entre aspas, pelas fraudes que chegariam a 12 bilhões de reais, envolvendo a venda do Banco Master, mas também há um outro aspecto da investigação, um inquérito aberto novo pela Polícia Federal, que é a tentativa de intimidar e atacar o Banco Central com a contratação de influenciadores digitais, de páginas na internet. Nessa investigação, que é um inquérito separado da Polícia Federal, mas é correlato às fraudes de 12 bilhões de reais, a PF já listou pelo menos 40 perfis que foram procurados e contratados, receberam dinheiro para apoiar o Banco Master, apoiar Daniel Vorcaro e atacar o Banco Central, dizendo que o Banco Central atrapalhou a vida de muitos brasileiros quando houve aquela liquidação do Banco Master, que a gente lembra, no ano passado, chegou-se à primeira prisão do Daniel Vorcaro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando ele iria embarcar para Dubai. Uma prisão que foi feita às 10 da noite, inclusive antes da operação da Polícia Federal ser colocada nas ruas. A PF já tinha a decisão para colocar a Operação Compliance Zero, a primeira fase, nas ruas e prendeu o Daniel Vorcaro antes dessa operação ser colocada em prática, ser deflagrada, com uma tentativa, uma suspeita para evitar uma possível fuga dele para um outro país. Era uma viagem, um jatinho particular. A defesa dele, inclusive, na época disse que não houve tentativa de fuga. Já era uma viagem que estava marcada há muito tempo, mas a PF se antecipou e houve aquela primeira prisão. Nessa prisão de hoje, nessa terceira fase da Operação Compliance Zero, cumprida pela PF em São Paulo, mas a investigação da PF aqui de Brasília é por tentativa de embaralhar as investigações.
e coação no curso do processo. E aí tem um outro ponto também muito importante, é que houve um monitoramento da Polícia Federal nas mensagens do Daniel Worcaro após a apreensão e após uma análise pela perícia no celular dele. Tudo isso, então, levou-se a PF a fazer um relatório, fazer uma representação e enviar ao Supremo Tribunal Federal aí pedindo essas prisões e não só, entre aspas, prisões, 4 prisões em São Paulo e Minas Gerais, mas também 15 mandados de busca e apreensão. Com base nessas buscas e apreensões, novos documentos, é o que espera a Polícia Federal, novos documentos vão ser apreendidos, outros celulares vão ser apreendidos e passa-se a uma nova fase também, que é a análise. A perícia por parte de peritos criminais federais, análise por parte de agentes delegados da Polícia Federal para tentar avançar ainda mais nessas investigações. E um outro ponto muito importante também é que o Supremo Tribunal Federal determinou, a pedido da Polícia Federal, um bloqueio de 22 bilhões de reais das contas dos investigados. Carol, isso é muito importante também, a gente lembrar, está de forma oficial na nota da Polícia Federal enviada à imprensa, mas é importante esclarecer também que até chegar a esse valor de 22 bilhões de reais, a Polícia Federal tem que olhar todas as contas, pedir aos bancos que fazem parte aí, em que os investigados têm conta conjunta, empresas têm contas ou pessoas físicas, no caso o Daniel Worcaro, para se chegar a um valor máximo de 22 bilhões. Não significa que 22 bilhões serão apreendidos na fase de hoje, nessa operação que ainda está em andamento, mas é um valor autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, então tudo passa a ser apreendido pela Polícia Federal e também as contas bloqueadas para que se chegue a esse valor de 22 bilhões de reais. E um outro ponto muito importante também é que, como houve já a prisão preventiva do Daniel Worcaro, que é aquela prisão onde não há um prazo para acabar, a pessoa responde o processo nesse ponto atrás das grades, até que se haja ou não um pedido de habeas corpus por parte da defesa. Inclusive, falando da defesa, já tentamos contato com a defesa, com a equipe de advogados do Daniel Worcaro. Ainda não há uma manifestação, mas o que a gente tem desse momento é que ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Ele que mora em São Paulo, estava proibido de sair do estado dele sem autorização da Justiça. No caso, o Supremo Tribunal Federal foi preso, então, pela Polícia Federal, por uma equipe da Polícia Federal em São Paulo, no apartamento dele, e foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. Estamos atrás de alguma informação para saber se ele fará uma audiência de custódia hoje ou amanhã e se será transferido, Carol, para um presídio, como foi na primeira fase da Operação Compliance Zero em novembro do ano passado. Essas informações ainda não estão confirmadas pela Polícia Federal, pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, para onde será levado o Daniel Worcaro, ou se ele vai cumprir essa primeira semana, pelo menos, preso na cela da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Não é de praxe um preso ficar na cela da Superintendência da Polícia Federal, principalmente quando é uma prisão preventiva. Se há uma prisão temporária, 2, 3, 5 dias, 7, costuma-se ficar na Superintendência da Polícia Federal. Há 2 celas, de forma específica, na Superintendência em São Paulo, mas para prisões preventivas, costuma-se ir para um presídio, como foi no fim do ano passado. Então, essas informações a gente começa a tentar levantar também agora para trazer para quem está acompanhando a gente aqui no site e também ao vivo na CNN Brasil. Carol, qualquer informação, volto aqui com você. Eu continuo aqui com a gente, Jonas, que traz tantos detalhes com relação a essa operação e essa investigação. Vou destacar um ponto que você trouxe, que é a perícia no celular de Daniel Worcaro. Quando os celulares de Daniel Worcaro são apreendidos, o dono do Banco Master não fornece a senha. E a Polícia Federal, num primeiro momento, teve dificuldades de acessar aquele conteúdo. Só que, com o uso de um software, consegue, então, ter acesso àquelas informações. O que a gente sabe, Jonas, sobre esse trabalho de investigação da Polícia Federal até aqui e o que significou também, nesse trabalho de investigação, a mudança de relatoria no Supremo Tribunal Federal, com a saída do ministro Dias Toffoli e a entrada de André Mendonça? Pois é, Carol, um ponto muito importante, essa mudança de relatoria por parte de investigadores da Polícia Federal. Houve uma rusga entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, que já começou quando o ministro Dias Toffoli deu uma decisão para que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele respondesse ao Supremo por que houve uma demora na avaliação dele para colocar uma operação nas ruas, 2 dias depois da decisão dele e na data que ele determinou que essa operação
tivesse que ser cumprida e colocada nas ruas. Já começou daí uma rusga entre a equipe de investigação e a cúpula da Polícia Federal, com o então ministro do caso, que era o relator Dias Toffoli. Houve também algumas outras decisões que foram criticadas internamente pela equipe de investigação da Polícia Federal, que era em relação aos depoimentos. Os depoimentos de investigados foram dentro do Supremo Tribunal Federal. Um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli acompanhava, fazia as perguntas e passava as perguntas para a delegada da Polícia Federal responsável por esse inquérito fazer. Não é comum isso, colher um depoimento dentro do Supremo Tribunal Federal quando está no começo da investigação. Os investigadores sempre colhem esses depoimentos, esses interrogatórios dentro da sede da Polícia Federal ou nas superintendências, que são as unidades dos estados. Houve também a questão da acariação, uma determinação do ministro Dias Toffoli para que houvesse uma acariação entre investigados antes mesmo dos depoimentos serem colhidos pela equipe de investigação da Polícia Federal. Então tudo isso começou a ter uma rusga, até que se chegou ao ponto da investigação de ser mencionado que o ministro Dias Toffoli estava dentro da investigação sendo citado. Houve então um relatório que o próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, enviou e entregou pessoalmente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, citando essas questões envolvendo o ministro Dias Toffoli, até que se houvesse então a mudança de relatoria, entrando o ministro André Mendonça. Agora, segundo os investigadores da Polícia Federal, a equipe de investigação do caso Master, eles estão mais confortáveis, mais tranquilos em relação à investigação, ao processo de investigação dentro desse inquérito que é daqui da DICO, Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal. Na sexta-feira, o delegado Edvandir Paiva, que é presidente da ADPF, Associação dos Delegados de Polícia Federal, disse à imprensa que a equipe que ele conversa, a equipe de investigação que ele conversa, tem esse contato diário, estava sim mais tranquila, mais confortável por conta dessa mudança de relatoria. Ele até disse uma frase também muito importante para a gente, que foi o seguinte: não significa que a gente Polícia Federal, quer que o ministro André Mendonça atenda todos os pedidos da Polícia Federal. Não é isso, mas que ele siga o caminho do direito. E é isso que a equipe de investigação está aí, como dizendo que está mais confortável e mais tranquila. E agora vendo aí um pedido da Polícia Federal muito importante, que é a prisão do Daniel Vorcaro por tentar atrapalhar as investigações na avaliação da Polícia Federal, sendo atendida aí pelo ministro André Mendonça, novo relator desse caso. E a PF quer avançar na investigação com base nessas buscas e apreensões. São 15 mandados judiciais de buscas e apreensões. E aí eu já entro na questão dos celulares que você perguntou. É um ponto muito importante para qualquer investigação, mas principalmente nesse caso, segundo os delegados da Polícia Federal com quem conversamos, porque há muita informação e muitos documentos ali nos grupos de mensagens do Daniel Vorcaro. Houve a apreensão do celular dele na primeira fase, a PF conseguiu desbloquear, porque estava bloqueado, conseguiu acessar muitas mensagens, grupos, conversas dele com alguns outros investigados, e aí passa-se a uma análise dentro da Polícia Federal de com quem ele conversou, para quem ele enviou essa mensagem, se houve algum direcionamento em relação às fraudes apontadas pela Polícia Federal, que chegariam a 12 bilhões de reais, mas também há outras investigações, como no caso da contratação e procura por influenciadores digitais aí para atacar o Banco Central na internet, nas redes sociais. Agora, em mais uma fase, na terceira fase dessa operação, com essas buscas e apreensões, com os celulares apreendidos, passa-se também, mais uma vez, a equipe de investigação, a equipe de peritos criminais federais dentro do INC, que é o Instituto Nacional de Criminalística, a analisar o celular dos investigados. São 4 prisões preventivas nesta quarta-feira. Então, a PF pega o celular de todo mundo, começa-se a uma análise, desbloqueia se tiver bloqueado, porque há um programa muito específico da PF, que é o Celebrite, que ele consegue desbloquear
mesmo os aplicativos que têm senha. Então, consegue entrar em aplicativos, consegue entrar em qualquer item que for de interesse da investigação para levantar informações, fazer um banco de dados, para incluir isso dentro do inquérito. Na prática, Carol, como é que funciona? Os peritos criminais federais recebem esse aparelho, usam esse programa de tecnologia, o Cellebrite, desbloqueiam, fazem uma análise, um relatório e envia para a equipe de investigação, que aí são os agentes e os delegados. Com base nessas informações dos peritos, eles fazem um novo relatório com as conversas do investigado, no caso Daniel Vorcaro. Com quem ele conversou, para quem, quais foram as mensagens, datas, todos os itens e todos os detalhes dessas mensagens, grupos com quem conversou, faz uma nova avaliação, um novo relatório e aí com base nisso envia ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, com alguns pedidos, quebra de sigilo, nesse caso as prisões preventivas, mandados de busca e apreensão nos estados, nesse caso por coação no curso do processo, tentar atrapalhar as investigações na avaliação da Polícia Federal com base no celular, com base nessas mensagens que foram anteriormente analisadas e enviadas ao Supremo Tribunal Federal. Então, há esse sentimento, podemos dizer essa palavra, em relação à equipe de investigação, que o trabalho está fluindo mais, fluindo melhor e a equipe de investigação está mais confortável, inclusive na própria fala de forma oficial do presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, o Edvandir Paiva. Segundo ele, então, a equipe está indo melhor na questão da investigação e enviando os pedidos ao ministro André Mendonça com a consciência mais tranquila, de forma mais serena. Não quer dizer que vai ser atendida qualquer manifestação, solicitação da Polícia Federal, mas eles acreditam que o direito, a questão do direito, vai ser seguida à risca pelo ministro André Mendonça, o que eles estavam criticando bastante, o então ministro relator que saiu do caso, o Dias Toffoli, até pelas citações do caso dele, envolvendo o Resort Itaiaia, no Paraná, envolvendo alguns fundos de investimento, uma empresa de fundos de investimento também, já foi de sociedade dos irmãos do ministro Dias Toffoli. Então, tudo isso foi colocado na ponta do lápis pela Polícia Federal e enviado ao Supremo Tribunal Federal. Operação ainda em andamento, cara, informação de agora, de momento também, que as buscas continuam em Minas Gerais e também em São Paulo, mas já há a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, segunda prisão dele dentro dessa investigação.